Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Panelli, sou fonoaudióloga responsável por suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da verificação em si. É muito importante que todo profissional que trabalha com adaptação de próteses auditivas conheça as características eletroacústicas desses aparelhos de amplificação sonora individual. O primeiro passo é saber o objetivo da amplificação sonora. Quais os três principais objetivos para quem trabalha com amplificação sonora, onde ele quer chegar com esses pacientes? Os nossos principais objetivos são trazer audibilidade para sons fracos, inteligibilidade para sons de fala, conforto para sons de forte intensidade, além de uma qualidade sonora satisfatória. E como que eu vou ter certeza de que eu atingi esses objetivos? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é exatamente com o exame objetivo da verificação da prótese. Vamos entender um pouquinho mais sobre o aparelho de amplificação sonora, então. É importante que a gente conheça os dispositivos e as suas características, os seus componentes básicos. Então, o que compõe basicamente um aparelho de amplificação sonora individual? O microfone, o amplificador, o receptor e a fonte de energia. É super importante que eu conheça os componentes do aparelho de amplificação sonora individual, porque isso pode ajudar muito no momento da minha seleção. Outro fator super relevante para a seleção e para o ajuste do aparelho de amplificação sonora individual, do AASE, são as características eletroacústicas. É super importante que eu tenha em mente o conceito de cada característica eletroacústica e como ela pode me ajudar no momento da seleção e do ajuste. Além disso, é super importante que eu conheça as características, que eu tenha acesso às informações de produto, à ficha técnica de todos os aparelhos que eu trabalho no meu portfólio. Quais são essas características eletroacústicas mais importantes? O ganho acústico, então, quanto de ganho a prótese fornece. A saída máxima, então, o máximo aí do nível de pressão sonora que essa prótese vai fornecer. E a resposta de frequência, que é o ganho por frequência que o aparelho auditivo pode fornecer. Se eu tenho acesso a todas essas informações para cada produto que eu trabalho, o momento da minha seleção e o meu ajuste fica muito mais fácil. Então, vamos ao que interessa hoje no vídeo, a verificação eletroacústica das próteses auditivas. Por que devemos verificar? Aqui eu tenho a imagem de um software do aparelho auditivo, com o aparelho auditivo programado no First Fit, né, sem a verificação. Então, para todo software de aparelho auditivo, seja a marca que for, eu tenho aí algumas informações básicas que eu devo preencher. Claro, o nome do paciente, idade, sexo, os limiares auditivos, a língua, né, o idioma, e escolher uma regra prescritiva para fazer o cálculo desse ganho, né? Quando eu faço isso no First Fit, o software automaticamente me dá um alvo e o First Fit coloca a programação desse aparelho auditivo no alvo, que é o que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, eu tenho aqui os limiares auditivos do meu paciente, está em S-pelogram. O pontilhado é o alvo, azul, e a linha contínua é a resposta do aparelho. Teoricamente, se eu olhar para essa imagem, o meu aparelho está no alvo. Mas será que ele realmente está no alvo? Né? O software do fabricante do aparelho auditivo realmente está fazendo o que está dizendo lá? E a gente vai ver que na maioria das vezes não, né? Todo software de aparelho auditivo, ele faz os cálculos desse ganho, dessa resposta de aparelho, baseado numa média de tamanho de orelha. Não é no tamanho real da orelha de cada paciente. Nem sempre o paciente vai se encaixar nessa média. Além disso, todos os cálculos para a regra prescritiva, bem como para o ganho do aparelho, é feito em simulador de ouvido, no boneco QMAR, e não numa orelha real de cada paciente. Então, a gente sabe que a anatomia do conduto auditivo, ele varia muito de paciente para paciente. A gente vai ter pacientes aí com o conduto mais estreito, mais largo, mais sinuoso, mais longo, mais curto.
E o nível de pressão sonora que a prótese auditiva vai gerar em cada conduto é muito diferente. Então, de repente, uma mulher com a mesma idade que eu e com a mesma perda auditiva que eu, utilizando o mesmo aparelho que eu utilizo, as nossas programações não vão ser iguais, porque cada uma tem uma anatomia, cada uma tem uma necessidade. É por isso que a gente faz a verificação in situ, né? O que é in situ? Do latim, no local. Eu coloco o microfone sonda, né? É esse que vocês estão vendo na imagem aqui no corte anatômico, bem próximo da minha membrana timpânica, para eu conseguir verificar o quanto realmente de pressão sonora está sendo gerado ali no conduto do meu paciente. E é a partir dessa verificação que eu vou ver se eu estou entregando suficientemente o que ele precisa de som para conseguir aí suprir as necessidades auditivas dele. Então, lembra lá do primeiro exemplo que eu mostrei para vocês? Então, o aparelho programado no First Fit, aqui teoricamente, né, pelo que mostra na imagem, está atingindo o alvo. Eu fiz a verificação desse paciente. Coloquei o meu aparelho no First Fit, coloquei o microfone sonda na orelha do paciente, fiz a verificação e vejam só a tela da verificação. Primeiro, vamos entender aqui essa tela. Aqui eu estou fazendo uma REAR para 65 dB. Essa parte achurada azul de cima é o limiar de desconforto. Em cinza é o alvo que a regra prescritiva escolhida me deu, ou seja, quanto ele precisa aqui para suprir essa necessidade auditiva. Esse achurado azul de baixo é o limiar auditivo do meu paciente, também é espelogram. E essa linha contínua azul é a resposta do aparelho. Se a gente observar, ela está todinha abaixo do meu alvo, né? Principalmente aqui, olha o gap. Perdão. Olha o gap que eu tenho nas frequências aqui mais graves. Aqui em 1,5 está chegando no alvo. E aqui nas agudas eu continuo com um gap grande. Inclusive aqui, ó, de 4 em diante está abaixo do limiar de audibilidade. Enquanto que o software de programação me dizia estar no alvo. Então, vejam só como é importante realmente eu verificar o que está acontecendo dentro da orelha do meu paciente. É uma responsabilidade imensa, muito grande, porque sou eu que estou programando esse aparelho auditivo. Eu, como audiologista, como fonoaudióloga, tenho o objetivo de suprir essa necessidade, né, de entregar para essa membrana timpânica o que realmente o paciente precisa para conseguir aí utilizar os sons e ter todo o processamento auditivo. Depois disso que eu fiz a verificação, eu atingi o alvo com a programação do meu aparelho auditivo. Então, aqui, ó, se vocês forem observar a tela da verificação, esse é o alvo e aqui é a resposta do meu aparelho. Eu consegui atingir o alvo aqui para todas as frequências e vejam só como ficou a tela do software do aparelho, né? Na tela do software do aparelho, esse é o alvo e aqui está a resposta. Se a gente olhasse só para a tela do software do aparelho, nós teríamos qual a impressão? De que está muito acima do alvo, né? Mas quando a gente verifica, a gente vê que realmente está no alvo. Então, olha a necessidade dessa verificação, né? O software do aparelho auditivo realmente nem sempre está fazendo o que ele realmente diz que está fazendo. E não é uma culpa do software, né? Seja a marca que for. Não tem realmente como a gente colocar as características da orelha de cada paciente dentro do software para poder fazer uma programação tão assertiva. Não tem como eu verificar lá dentro do ouvido do meu paciente, da orelha do meu paciente, próximo à membrana timpânica, o quanto esse aparelho está entregando de nível de pressão sonora. É realmente somente com a verificação. E é a verificação in situ, como eu falei para vocês, do latim aqui no local. Observem aqui nesse corte anatômico, eu tenho o meu conduto auditivo. Esse é o tubo sonda, o microfone sonda, ele é um tubinho que eu devo colocar aqui bem próximo da membrana timpânica para eu conferir exatamente o nível de pressão sonora que está sendo dado aqui próximo à minha membrana timpânica. E esse aqui embaixo, o pretinho, é o microfone de referência. Todo equipamento de verificação vai ter um microfone de referência, que é quem controla o estímulo o tempo todo que está saindo da caixa de som. E esse aqui é o microfone sonda, o tubo sonda, que é quem vai mensurar o quanto de nível de pressão sonora está sendo gerado por essa prótese auditiva
na orelha do meu paciente. Para quem trabalha com prótese auditiva, nós temos que seguir alguns guidelines, né, que são internacionais e também nacionais. Então, da Academia Americana de Audiologia, a última resolução aqui de 2006, o que eles prezam? A gente tem que ter uma avaliação completa em mãos, para, a partir disso, a gente partir para o aspecto técnico do tratamento, né? Então, a gente poder selecionar a melhor prótese auditiva para aquele paciente, em cima dessa avaliação, que tem que ser muito bem feita, que tem que ser completa. Selecionando, a gente vai fazer o momento da adaptação e da verificação e a avaliação dos resultados. Tudo isso sempre permeado por muita orientação e aconselhamento. Temos os nossos guidelines no Brasil também? Temos. Então, a gente tem algumas diretrizes para adaptação de aparelhos auditivos de amplificação sonora individual, que são dadas pela ABA, Academia Brasileira de Audiologia, a última resolução de 2016, onde eu tenho algumas etapas a seguir. Então, eu tenho a etapa da avaliação, eu tenho que ter em mãos uma avaliação muito completa. A gente sabe que é diferente para diferentes idades. Então, o que eu vou ter que ter de exame de diagnóstico na minha mão para um bebezinho é diferente para uma criança um pouquinho mais velha, que é diferente para um adulto, né? Então, eu tenho que ter essa avaliação na minha mão, uma boa avaliação, limiares precisos, para, a partir disso, eu entrar na minha etapa de seleção, onde eu vou selecionar a melhor prótese para aquele paciente. Então, qual é o melhor aspecto físico? Qual a melhor potência, né? Quais as melhores características eletroacústicas que vão atender aquele paciente. Feita a seleção, é o meu momento de adaptação. E é nesse momento onde eu faço a etapa da verificação. É na adaptação. Muitas pessoas me questionam se não seria no retorno, a partir das queixas. Só que não. A verificação, ela vem aí para se antecipar aos problemas, né? Não para, entre aspas, consertar os problemas. Então, é na etapa da adaptação onde eu realizo a verificação. É muito importante ter em mente que a verificação, no momento da verificação, estamos verificando prótese auditiva, desempenho de prótese, e não de paciente, tá? Feita a verificação, quando tudo verificado, estando ok, eu atingi o meu alvo, é o momento da validação, tá? E aqui eu posso utilizar o ganho funcional, com estímulo, com fala, questionários, enfim, tem todo aí um protocolo de validação que eu posso seguir. E aí é o momento que eu vou validar o desempenho do paciente com a prótese auditiva, tá? E depois disso, todo o acompanhamento. Tudo isso também sempre permeado por muita orientação e aconselhamento do paciente, da família que acompanha esse paciente, de quem convive com esse paciente, tá? Então, visto aí essas diretrizes, como que fica o meu fluxo do meu atendimento? Então, eu vou fazer o first fit, né? Selecionei a melhor prótese a partir da avaliação audiológica, coloco essa prótese no meu software, faço o first fit, faço a verificação. Nesse momento, eu vou ter a percepção lá do meu paciente, né? A verificação é in situ, ele vai estar ouvindo, vou fazer alguns testes, vou fazer todos os ajustes finos necessários, faço a verificação novamente e a validação. E o que é essa verificação? A verificação são as medidas com microfone sonda, né? Se for a verificação in situ em si. E a gente tem um leque muito grande de medidas com microfone sonda. Então, nós temos aí as medidas tradicionais, o mapeamento de fala, que hoje é o grande boom, né? O que a gente vê sempre comentando aí entre as empresas, nos cursos, nos congressos, e temos também outras medidas. Porém, a verificação não é de hoje, né? Se eu não me engano, desde 1940 a gente já teve as primeiras medidas em acoplador, isso foi evoluindo com a ciência, e agora é possível fazer in situ já há muitos anos, e a gente já tem aí as medidas tradicionais há um bom tempo, né? Que medidas são essas? REUR, REOR, REAR, REIG, que é o ganho de inserção, e a resposta de saturação, tá? Então, existem aí medidas tradicionais, a gente vai falar um pouquinho delas mais para frente, como elas vão ajudar nesse processo da verificação. Existe aí o mapeamento de fala, que nada mais é que uma REAR, que é a medida tradicional, mas com estímulo ISTS,
Existem outras medidas também que são muito bacanas para a gente verificar o desempenho de prótese, como medida para verificar direcionalidade, redutor de ruído, compressão de frequência, entre outras, tá? Além disso, para bebês e crianças pequenas, a gente tem a RCD, mas aí é medida no acoplador, por isso que eu não incluí nesse organograma que a gente está vendo a verificação das medidas com microfone sonda realmente in situ, na orelha do paciente. É importante a gente ter em mente que a mensuração do nível de pressão sonora in situ, então no local, na orelha do paciente, na orelha real, ela pode ser dividida em duas categorias, em dois grupos, mensuração absoluta e mensuração relativa, né? O que essa mensuração absoluta ela vai trazer de informação para a gente? O nível de pressão sonora gerado pelo aparelho auditivo. E essa medida, né, essa mensuração absoluta, ela é dada em dB, nível de pressão sonora, dB/NPS. É a medida que mais interessa para quem está trabalhando com paciente clinicamente, porque é realmente o nível de pressão sonora global gerado pela prótese. Então, vai ter a entrada, o ganho por frequência, e eu tenho a saída, essa resposta do aparelho que eu estou entregando para o meu paciente. E a mensuração relativa, que é a medida somente do ganho, tá? E ela é dada em dB. Aqui a gente tem um quadro mostrando, um quadro que eu tirei do Tratado de Audiologia da segunda edição, mostrando por frequência para a entrada de 65 dB, como ficaria a medida absoluta e a relativa. Então, vejam que aqui eu tenho a REUR, por exemplo. REUR é a resposta da orelha real sem o aparelho auditivo, então, REUR com R no final é a resposta e a REUG é o ganho, tá? Então, ganho em dB e a REUR, a resposta em dB/NPS. Olha como tem diferença, né? Então, aqui eu teria que somar a entrada de 65 para cada frequência para ter a resposta final, o que chega para o meu paciente. E é isso que acontece. Então, por exemplo, numa REUG de 0 para 250, se eu tenho uma entrada, num ganho de 0, né? Se eu tenho uma entrada de 65, a minha resposta é de 65. Em 500, eu tenho uma entrada de 60, o meu ganho é de 1, a minha resposta vai ser de 66. Aqui em 3.000, por exemplo, meu ganho é de 20, a minha entrada é de 65, o que eu estou entregando para esse paciente, a resposta desse aparelho auditivo é de 85, e é aí que está a resposta por frequência. Tá? É muito importante que vocês entendam isso para entender a diferença entre REUR, REUG, REAR, REAG, REOR, REOG. Nós vamos discutir cada medida dessas, então vocês viram que eu até foquei com uma flechinha ali nas tradicionais, a REUG e a REOG, né? Ou a REOR e a REUR, a REAR e a REAG, a REIG, que é o ganho de inserção, e a resposta de saturação, tá? Nós vamos ter aí vídeos postados discutindo cada uma dessas para vocês entenderem melhor. Essas são as datas, então 18/1, 19/1 e 20/1, confiram aí a continuação do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor assim, a importância da verificação, vocês já viram aí nas imagens que realmente o que eu programo ali no meu software do aparelho auditivo não é o que está acontecendo na orelha do meu paciente. É super importante que eu faça essa verificação para eu ter certeza do que eu estou entregando. Então, essa é a grande importância, né? É uma responsabilidade muito grande do fonoaudiólogo para o sucesso dessa adaptação. Eu coloquei aqui um caso clínico hipotético para a gente entender um pouquinho melhor, tá? E fazer todo esse passo a passo juntos. Então, vamos ver aqui esse caso clínico para ilustrar essa verificação e a sua importância, que é o que a gente já discutiu no início do vídeo. Aqui eu tenho um paciente, ACG, 34 anos. Esses são os limiares auditivos de desconforto dele. Eu selecionei uma prótese auditiva, receptor no canal, tá? O posicionamento do microfone sonda, como é uma verificação in situ no local, ela é super importante, tem que estar próxima à minha membrana timpânica, ali no assoalho, então eu tenho vários, esse é o posicionamento correto, meu microfone de referência logo abaixo do lóbulo, nessa posição aqui. E o posicionamento do paciente também é muito importante, então ele tem que estar aí de frente para essa caixa de som, mais ou menos a um braço de distância aí, sem ter estruturas reverberantes atrás e nas laterais do paciente. É importante que vocês orientem ele, que ele tem que ficar paradinho, quietinho, ele não vai precisar responder os estímulos, ele vai ouvir uma série de estímulos, não vai precisar responder.
Aqui é o vídeo do momento da adaptação. Então, vamos acompanhar. Eu coloquei aqui no NOAA a perda auditiva. Eu estou adaptando um APN3 da Oticom. Estou reconhecendo aqui o aparelho. Iniciando uma nova adaptação. Meu software está se comunicando com esses aparelhos auditivos. E agora eu vou fazer toda a etapa do first fit. Então, eu vou fazer a personalização do meu aparelho, que eu escolhi aí de oliva, né? Se vai ter ventilação, se não vai. Foi um domo BES único, então uma ventilaçãozinha de alívio. Fui aqui para a etapa de ajuste fino, ó. O software me mostra que está no alvo, né? E agora... Então, arreguei a ressonância natural do cliente. Agora, eu insiro o aparelho com ele desligado para eu traçar a REOG. E essa oliva vai alterar a ressonância natural do paciente, para ver se realmente está atuando como fechado. Ela está. E agora, eu vou fazer a rearte para três intensidades. Fraca, média e forte. Olha o alvo. Lembra que no software de definição do alvo? Olha como está a intensidade de La vista in terapia di riflessione della supercazione con l'audibilità, anche se il lato di avanti forte. Della spiaggia alle discrepazioni. Agora para as intensidades médias. Alors, il had a perspective spoilers. Mas o vereador é alto, do qual se refere, e se a lutar com pelas coisas que te vai fazer. Já que no fim, sollte keine 拼命的 Docs， 或专门拿来训练我儿来 display 在 Nordpointers。我一直都操作着，虽然在现在的日程内，每个马上别人的content， und das hat er noch vor 6 gezeigt. Vielleicht eigentlich vorgedacht wird, keine vor, la vista in terapia di riflessione della supercazione. Por lo Augenblick ist es da, einseitig im Kämmerer vor sie avançou. Wenn es ja können alle die Schreibung E agora para os sons mais intensos. Alors, il had a perspective spoilers. Então,这个人的猴子不会是谁？你在帮助大家对那是个就是具体发言者。他等于是和个外子干了个人，精明的 Docs， 或专门拿来训练我儿来 display 在 Nordpointers。我一直都操作着，虽然在现在的日程内，每个马上别人的content， und das hat er noch vor 6 gezeigt. Vielleicht eigentlich vorgedacht wird, keine vor, la vista in terapia di riflessione della supercazione. Por lo Augenblick ist es da, einseitig im Kämmerer vor sie avançou. Wenn es ja können alle die Schreibung vielleicht. E agora o mapeamento de MPO, desculpa, saída máxima. Saída máxima um pouquinho acima nos agudos. Então, agora eu vou verificar e ajustar ao mesmo tempo para poder atingir esse alvo. Então, olha como foi importante a verificação. Alors, il had a perspective spoilers. Então,这个人的猴子不会是谁？你在帮助大家对那是个就是具体发言者。 Até eu atingir o alvo. 和个外子干了个人，拼命的 Docs， 或专门拿来训练我儿来 display 在 Nordpointers。我一直都操作着，虽然在现在的日程内，每个马上别人的content， und das hat er noch vor 6 gezeigt. Vielleicht eigentlich vorgedacht wird,
干会儿来比赛，你这个越厉害，越被那是这个混越强。Con los augenblick da, einsteigen in Camera, poi si avanti fa. Dan si apre il canale, fremo capsui, finalmente. Quando pertiene la mera, le note y hacker, il a un cadre de voyage. Puis la comme de voyage, ça y a fait avant. فدخلنا في نشطها. كل alors, la discussion est vraiment surrounding. 太阳传到这个门，被开了，不得eigentlich von Lustar, alors il hat das Bier gesteuert. Also bitte wenn ihr Hause bereits so fit, ist der Auflage mit der Lasche就是这把颜色，它的黑和deutsche gelbe拼命的 Dots,或专门拿来黑人玩，来 display 在 Norddeutsch. 我一直都好自客，虽然但是来的在为什么那个嘛是别人的专程，如果是他的多呢，我再这个赛，虽然 eigentlich programmiert wird, keine Wort. La vista in der Tür wie Fläche der sogar von Mädchen. Con los augenblick da, einsteigen in Camera, poi si avanti fa. Dan si apre il canale, fremo capsui, finalmente. Quando pertiene la mera, le note y hacker, il a un cadre de voyage. Puis la comme de voyage, ça y a fait avant. فدخلنا في نشطها. كل alors, la discussion est vraiment surrounding. 太阳传到这个门，被开了，不得eigentlich von Lustar, alors il hat das Bier gesteuert. Also bitte wenn ihr Hause bereits so fit, ist der Auflage mit der Lasche就是这把颜色，它的黑和deutsche gelbe拼命的 Dots,或专门拿来黑人玩，来 display 在 Norddeutsch. 我一直都好自客，虽然但是来的在为什么那个嘛是别人的专程。Und das hat er noch, und das check es ein. Vielleicht eigentlich programmiert wird. Keine Wort, la vista in der Tür wie Fläche der sogar von Mädchen. Con los augenblick da, einsteigen in Camera, poi si avanti fa. Dan si apre il canale, fremo capsui, finalmente. Quando pertiene la mera, le note y hacker, il a un cadre de voyage. Puis la comme de voyage, ça y a fait avant. فدخلنا في نشطها. كل alors, la discussion est vraiment surrounding. E eu atingi o alvo. Olha a diferença da linha azul, a primeira linha essa linha mais fininha do first fit, e agora a linha da resposta do aparelho realmente no alvo. Eu posso ver isso de modo tabela também, tá? E é claro que eu tenho que fazer esse ajuste para as 3 intensidades e para a saída máxima. Aqui eu exemplifiquei só na entrada para 65 dB, mas o processo é o mesmo para todas as entradas, todos os sons de entrada. Então, vejam como é importante essa etapa da verificação, né? Não tem como nós, como profissionais, como audiologistas, fonoaudiólogos, adaptarmos no escuro, entre aspas, esse aparelho auditivo, né? Só com as informações que o software do próprio aparelho auditivo nos traz. É muito importante que seja feita a verificação in situ, aí no local, na orelha do nosso paciente, de forma individual. Aguardo vocês nos próximos vídeos, onde a gente vai discutir cada uma dessas medidas que a gente viu nesse exemplo prático, e onde eu vou mostrar para vocês como elas ajudam nesse momento da verificação e nessa etapa da adaptação. Aguardo vocês, um grande beijo e até lá.